Bem, qual que é o objetivo aqui? Eu lancei uma calculadora no site, e essa calculadora está numa página, você consegue acessar essa página através do homepage, depois a gente entra aqui para vocês verem como é que é o caminho. A gente vai fazer uma introdução ao que é o orçamento de perda ótica, já que essa ferramenta que está ali no site, ela é justamente para você fazer esse cálculo. Aliás, já tinha uma ferramenta no site que fazia isso, tá? A gente pode até mostrar depois. Só que agora eu fiz uma mais poderosa, porque além de fazer o orçamento de perda, incluindo mais campos customizáveis, né, com valores personalizados, além dos da norma, você vê também aí quais são os padrões Ethernet compatíveis por esse link aí. E para a gente entender esses padrões compatíveis, eu coloquei uma introduçãozinha como é que é a nomenclatura Ethernet, só para vocês darem entender o que é. Aí eu vou mostrar no site, depois dessa introdução, eu vou mostrar no site como é que você faz esses cálculos todos. E também aproveitando para falar mais no final, que vai ter ainda esse mês, a partir do dia 19, um curso de formação completa em fibra ótica online, um curso teórico do que é um cabo ótico, o que é uma fibra ótica, o M2, o M3, o M4, o M5, o S1, o S2, suas características, como testar, como fazer o balanço de perda ótica, o orçamento de perda ótica, que a gente vai comentar aqui, e depois como é que a gente testa isso, como é que certifica isso com Power Meter com TDR. Então é bem completo, mais informações no final. Bom, para quem não me conhece, né, sou Marcelo Barbosa, já me formei há um tempinho pelo Mackenzie, tenho mais de 30 anos de especialidade aqui em infraestrutura de telecomunicações e TI, principalmente. Faço parte de duas comissões de estudos na ABNT, uma que trata especificamente de cabeamento estruturado e outra de data centers. Inclusive, a reunião do cabeamento foi ontem de manhã, né? Tenho certificações da Bixi, como RCDD e DCDC, pelo Uptime Institute, na área de data centers, e pelo DCD Academy, também data centers, e sou instrutor autorizado no Brasil pelo próprio DCD Academy, da Fluke Networks, do Instituto Brasil Pós, na área de data centers, e dos meus próprios cursos. Tá? Quem quiser se comunicar, conectar comigo pelo LinkedIn, tem aqui o QR Code, é só apontar o celular para a tela e você tem o link para se conectar comigo, tá? Bom, sem mais delongas, o que é orçamento de perda, né? Primeiro, deixa aqui no chat, enquanto eu explico, deixa aqui no chat quem faz já esse cálculo, seja na mão, com a planilha, com o site, qualquer outra ferramenta, se já faz esse orçamento de perda por ocasião de um projeto, de uma instalação ou de certificação de fibra ótica, tá? Põe aqui no comentário se já faz, onde é que aprendeu a fazer isso, se aprendeu em algum curso, se aprendeu de boca, outra pessoa explicou como é que faz, se leu em algum lugar, coloca aí. Bom, como é que é isso, né? Eu vou fazer um projeto de um link de fibra ótica. Antes mesmo de eu fazer a instalação, de comprar os componentes, o cabo de fibra ótica, os conectores, as fusões, etc., eu tenho que saber qual que vai ser a atenuação ou perda desse link depois de eu construir esse link. Por quê? Porque as aplicações de rede vão ser dependentes do tipo de fibra, do comprimento do link final e da atenuação total desse link. Então, se eu planejo usar 10 gigabits por segundo, 40, 100, 200 gigabits por segundo nesse link, eu tenho que saber qual é a topologia dele, quais são os componentes, qual o comprimento, qual a atenuação, senão eu corro o risco de fazer o projeto, instalar tudo e no final, quando vou instalar os tais GBICs, né, ou SFP, que são os equipamentos ativos nas extremidades, não vai funcionar, ele não vai subir. E aí vão ficar perguntando, nossa, mas onde está o problema? Vamos verificar, vamos certificar de novo a fibra, talvez não está certificada. E às vezes ela está certificada para aquela instalação, mas ela não é compatível com a velocidade de rede que você quer. O link foi bem instalado, mas não é compatível com a velocidade que você quer instalar. Então é importante você fazer esse cálculo do orçamento de perda já no projeto, na prancheta. O Chiesa estava comentando que faz o cálculo na mão mesmo, mas sempre precisa ficar pesquisando as características do equipamento, do cabo, dados do projeto, exatamente, a gente tem que saber isso tudo, só que algumas coisas podem ser facilitadas, porque a gente pode automatizar essa conta, e alguns dados que estão em normas, a gente pode trazer na ferramenta, isso auxilia bastante o cálculo.
Porque esse cálculo vai ser dependente dos componentes óticos, a fibra ótica que eu vou utilizar, os conectores, as emendas, isso tudo tem perdas que são normatizadas, desempenhos normatizados. E cada link ótico que eu projetar vai ter uma perda diferente, vai ter uma atenuação diferente, tá? Então, no projeto eu já faço essa conta para saber de antemão quanto vai ser essa atenuação, para depois, na hora da instalação, aí na certificação eu vou usar um Power Meter para verificar qual a atenuação do link instalado e ver se bate com esse valor que eu obtive no orçamento de perda lá no projeto. Se na hora da certificação a atenuação for maior do que aquilo que a gente planejou aqui no orçamento de perda do projeto, quer dizer que tem uma coisa errada, a instalação está mal feita, o componente que você comprou não está ok. Mas se você fez o orçamento de perda aqui no projeto e lá na certificação o Power Meter encontrou uma atenuação igual ou menor que o orçamento de perda, você sabe que está tudo bem, tá? E como está dizendo aqui, ó, procedimentos inadequados de instalação podem aumentar o valor da perda dos componentes. Que componentes? A fibra ótica, os conectores e as emendas. Porque eles têm que ter, né, conectores e fibra tem que ter o desempenho de acordo com normas. Mas a instalação, se for mal feita, ou se o transporte do material, o armazenamento do material não for correto, ele pode induzir perdas maiores, tá? Então vamos aprender a fazer essa conta aqui. Qual é essa atenuação máxima que pode existir nas fibras óticas? Bom, como é que é isso? A norma brasileira, a NBR 14565, ela se baseia nos dados da norma internacional, ISO IEC 11801. Os dados são os mesmos. Quais são eles? Para a fibra ótica, a atenuação depende do tipo de fibra. Fibras multimodo OM1 até OM4 apresentam essa daqui, que eu já vou explicar esses números aqui. Fibras monomodo estão aqui, OS1A e OS2. E a fibra multimodo OM5 está aqui. Então, de acordo com a categoria da fibra, você tem atenuações específicas diferentes. O que é atenuação específica? É a atenuação da fibra dada em dB por quilômetro, ou seja, decibéis a cada quilômetro. E esse é o valor dessa atenuação em dB por quilômetro, que também é dependente do tipo da fibra e também do comprimento de onda que você vai trafegar por essa fibra. Esses são os comprimentos de onda padrão encontrados nas fibras óticas. Não quer dizer que só tem equipamento que utilize exatamente esse comprimento de onda, mas a grande maioria das aplicações utilizam ou comprimentos de onda iguais ou muito próximos a esses. Então, se essa atenuação é dada em dB por quilômetro, significa que ela é proporcional ao comprimento da fibra. Quanto maior a fibra, maior a atenuação dessa fibra. Exemplo simples, se eu vou instalar uma fibra OM4 a 850 nanômetros de luz, de comprimento de onda de luz, eu vou ter uma atenuação só da fibra de 3,5 decibéis. Tá? Se é 1 quilômetro de fibra, é 3,5 decibéis de atenuação. Se eu for instalar uma monomodo OS2, 1 quilômetro de fibra monomodo OS2 vai ter só de fibra 0,4 decibéis de atenuação. Aí, se forem 2 quilômetros dessa fibra OS2, é o dobro, 0,8 decibéis. 10 quilômetros, 10 vezes 0,4, 4 decibéis, e assim por diante. Tá? Então, para eu fazer um projeto, obviamente eu tenho que saber o tipo de fibra que eu estou utilizando e qual vai ser o comprimento do link para eu poder calcular qual a perda só da fibra. Só que não tem só fibra, né? A gente tem conectores e tem fusões. Por norma, cada par de conectores, o que é um par de conectores? Dois conectores acoplados num acoplador. Normalmente isso está numa caixa de distribuição ótica, num distribuidor ótico. Ali, a cada conexão, eu tenho no máximo 0,75 decibéis. Isso por norma. Tá? É claro que conectores novos, modernos, de grandes fabricantes, vão apresentar uma perda menor do que essa se bem instalados. Essa é a máxima definida por norma. E uma emenda no cabo ótico, seja ela uma emenda por fusão, que é a mais comum, ou uma emenda mecânica, significa no máximo uma perda de 0,3 decibéis. Novamente, os procedimentos de fusão hoje em dia, se bem feitos, utilizando as máquinas mais modernas, vão dar uma perda bem menor do que essa, na casa de 0,1 dB ou menos. Então 0,3 é o máximo admissível por norma.
Ricardo pergunta: ainda se considera que a cada 3 dB perde 50% do sinal? Sim. 3 decibéis de atenuação ou de perda significa perda de 50% da potência do sinal ótico. Então, como é que a gente faz essa conta, né? Primeiro, obviamente, eu tenho que saber qual que é a topologia do link. Então, por exemplo, eu tenho esse link aqui, esse é o tipo de desenho que eu vou utilizar no resto aqui dos slides. Isso aqui é um desenho de um acoplador com 2 conectores acoplados. Normalmente isso é num distribuidor ótico que acontece. Aqui é outro igual. E aqui é o símbolo que eu utilizei para uma emenda. Seja uma emenda por fusão, feita por uma máquina de fusão, ou uma emenda mecânica, não importa, esse é um símbolo que eu estou utilizando para fusão. E essa parte preta é o cabo ótico. Então, por exemplo, aqui eu tenho um link que tem no total 250 metros de cabo de fibra ótica OM3 com um, uma conexão de um lado e outra do outro. Esse normalmente é o link mais simples, mais comum que é instalado. Passa o cabo ótico, coloca um conector numa extremidade, conector na outra, dentro do DIO, no distribuidor ótico, para depois você instalar um patch cord nas extremidades e ligar nos equipamentos eletrônicos. Tá? Não conta nunca, nesses testes e no projeto, a perda ou atenuação do conector que vai inserir no equipamento eletrônico. Aquele conector do patch cord que você vai inserir no GBIC, ali não conta essa perda no projeto. Conta a perda de conector com conector, que acontece, por exemplo, nos distribuidores óticos. Lucas está perguntando, né, do DWDM que utiliza comprimentos de onda variados. Sim, o DWDM vai utilizar bem mais comprimentos de onda, mas de uma maneira geral, se você fizer o projeto e o teste utilizando os comprimentos de onda padrão, via de regra não vai ter muito problema, porque se eu testo uma fibra monomodo a 1310 e a 1550 e não encontro problemas, em tese ela está ok para todos os comprimentos de onda intermediários, tá? Dificilmente tem um problema na fibra que vai causar uma perda alta num comprimento de onda muito específico fora desses aqui, tá? A única coisa mais normal que acontece, que vai afetar mais um comprimento de onda do que o outro na fibra, de problema, tá? Problema em campo, não de fabricação, é uma curva excessiva no cabo. Se eu curvei demais, além do que deveria aquela fibra ótica, e até trincou a fibra, ou até mesmo quebrou a fibra dentro do cabo, ou não chegou a tanto, mas eu fiz uma curva excessiva, ela vai causar uma atenuação maior dos comprimentos de onda maiores. Então, se eu testar só no comprimento de onda mais curto, que é o 1310, pode ser que eu não enxergue essa atenuação, e aí quando eu vou utilizar qualquer tecnologia, DWDM ou não, que utilize comprimentos de onda maior, eu vou ter problemas. Por isso que a norma pede para testar em pelo menos 2 comprimentos de onda, 1300 e 1500, né, e se for multimodo, 850 e 1300. Tá? Se eu testei 1310 e 1550 e os 2 testes deram ok, então não vai ter nenhum problema ali de instalação em campo que vai afetar outra comprimento de onda intermediário. Tá? Então, via de regra, não precisaria testar todos os comprimentos de onda que eu vou utilizar no DWDM. Basta a região dos 1300 e a região dos 1550. Tá? Agora, se tem equipamentos específicos e eu quero testar em 1490, 1650, existem power meters e OTDRs que testam especificamente nesses comprimentos de onda. Mas também não vou testar em todos os comprimentos de onda do WDM, que não há necessidade. Tá? Por exemplo, uma sujeira, uma fusão mal feita, que são os problemas mais comuns que acontecem na instalação de links óticos, sujeira e que eu acabei de falar, fusão mal feita, eles vão afetar todos os comprimentos de onda, não vão afetar só um comprimento de onda não, tá? Então não se preocupe tanto assim. Então aqui um outro exemplo de um link de fibra que tem uma fusão e um conector em cada extremidade. Esse é o normal de quando você passa o cabo ótico e ali no distribuidor ótico, em vez de você montar o conector diretamente na fibra, você faz a fusão de um pigtail. Você compra um rabicho que já vem com um conector numa ponta, que é esse aqui, e aí faz uma fusão no cabo que chegou, tá? Então eu tenho que contar essa fusão também no meu orçamento de perda. É a perda da fibra, mais o conector, que é a conexão, mais
a fusão que eu tenho em cada extremidade, se é o caso. Suponha que em 1310 deu dentro da norma, mas em 1550 acima. Haverá problema se eu for utilizar a transceiver de 1310 apenas? Em tese, não haverá problema, mas se deu problema no teste a 1550, significa que ela está quebrada, está com uma curva excessiva. Isso pode não ser um problema hoje, mas amanhã, com alguma trepidação, alguém mexendo no cabo óptico onde está trincado, aquilo pode piorar e quebrar de vez. E aí você vai ter problema. Então, se você achou problema em 1550 e não em 1310, a maior probabilidade é uma dobra, uma quebra, e o melhor é reparar isso, mesmo que você não vai precisar desse comprimento de onda agora, porque se quebrou, a tendência é só piorar. Então, vamos fazer já um exemplo de orçamento de perda. Vamos fazer a conta, tá? Eu usei abreviações nas minhas tabelinhas. PFO é a perda da fibra, ou seja, a perda só do cabo óptico mais os petcords ópticos. PCON é a perda das conexões, que é onde eu tenho justamente acoplamento de conectores. PEM é a perda das emendas, seja uma fusão ou emenda mecânica. Então, eu tenho um link aqui, por exemplo, de 250 metros de fibra OM3 de ponta a ponta, que tem 2 conexões e 0 fusões. A conta vai ser a perda calculada da fibra, mais a perda das conexões, mais a perda das emendas. De onde vem a perda por elemento? Da norma. Lembra que a gente viu? Né? A gente vai fazer a conta a 850 nanômetros e 850 nanômetros. Está aqui a perda da fibra de OM1 até OM4, 3,5 dB por quilômetro. Está aqui. Perda por conector. Está aqui, ó, 0,75. E aqui a perda por fusão, 0,3. Agora, nessa coluna, são as quantidades que eu tenho no meu link. Eu tenho 250 metros de fibra OM3 e eu tenho que colocar aqui em quilômetros, então isso dá 0,25 quilômetros. Tenho 2 conexões e 0 fusões. Faço as multiplicações, total 2,38. A 1300, é a mesma conta, só que o que muda é a perda da fibra, porque a perda da fibra, quando eu meço a 1300, é 1,5 dB por quilômetro. O resto, a conta é igual, vai dar 1,88. Agora, legal, estou projetando um link com essas características. Que aplicações Ethernet vão rodar numa fibra OM3 com 250 metros e essa perda? Essa que é a dificuldade. Eu teria que consultar várias normas Ethernet, várias tabelas, e dificilmente vou encontrar isso tudo centralizado num lugar só, né, a não ser que eu tenha a norma Ethernet na minha mão, né, IEE 802.3, que tem mais de 7.000 páginas. Né, dá para vocês pegarem, está em inglês, vocês podem pegar no site do I3E, só que são mais de 7.000 páginas em inglês, é bem complicado achar as coisas ali. Então, por isso que eu fiz essa ferramenta que eu vou mostrar para vocês agora. O link, quem quiser acessar essa página agora, está aqui, tá? Pode apontar o celular aqui, o QR Code vai te dar o link direto para essa página aqui em cima, tá? Ou então, se você quiser entrar pela homepage, vai lá no site Claro Treinamentos, ali vai ter um ícone mais ou menos no meio da página, que é ferramentas para projeto, entrou ali numa outra página, projeto de link óptico, que é esse cara aqui, ou diretamente aqui. Bom, eu não vou fazer ainda na ferramenta aqui, porque eu quero falar um pouquinho agora sobre isso aqui, a nomenclatura, que essa tabelinha é o que vocês vão ver na calculadora. Vocês vão colocar esses dados aqui, vai dar essa perda já calculada para vocês, e ele vai dizer, ó, essas aplicações rodam nessa fibra desse jeito aqui. Agora, o que significa isso aqui? Vamos entender um pouquinho. 1550 é o comprimento ideal para análise diagnóstica? Não, o ideal seria testar os dois, tá? Pode haver até alguma perda de retorno na fibra por gordura de dedo, que de repente aparece mais no 1300 do que no 1550. Aí não é perda, é perda de retorno por OTDR, tá? Então o ideal é sempre testar nos 2 comprimentos de onda, tá? A norma pede para testar nos 2 comprimentos de onda. Então como é que é essa nomenclatura aqui, né? Como é que ela funciona? Bom, eu vou falar só sobre Ethernet, tá? Existem outros tipos de aplicações de fibra ótica, Fiber Channel, e outras, mas a maior parte das redes vai usar Ethernet, então eu vou me concentrar no Ethernet, inclusive a ferramenta só vai mostrar Ethernet. Todas as nomenclaturas Ethernet vão ter esse formato aqui, vai ter um número aqui na frente, base,
e 2 outros componentes depois do tracinho. O primeiro componente é a velocidade em megabits ou em gigabits por segundo, tá. Então, se não tiver nenhuma outra letrinha entre o número e a palavra base, é em megabits por segundo, 10 megabits por segundo, 1000 megabits por segundo, que é 1 gigabit por segundo. A partir daí, tem o G do lado, 10G, 10 gigabits por segundo, 40, 100, 200, 400 e agora está saindo 800 gigabits por segundo, tá. Sempre a palavra do meio vai ser base, porque a transmissão internet hoje em dia só tem banda base, então não se preocupem com isso. Inclusive, quando você vai ver na documentação dos GBICs da vida aí, eles até omitem essa palavra aqui, ó, você tá vendo esse GBIC aqui, ó, um SFP, 10 GSR, ele já omitiu, a palavra base aqui, e você vai ver escrito somente 10 GSR, tá, mas é o 10 G base SR. Bom, e está começando a ser feito, inclusive, a utilização da palavra T. Nas próximas velocidades vai ser 1.6 T base, que é 1.6 terabit por segundo, mas ainda não está comercial isso, tá. Boa tarde, Roberto, tudo bem? Agora, depois da palavra base, tem o tracinho, e o primeiro elemento aqui é o tipo de mídia utilizado. Esses 3 primeiros não vamos nem comentar aqui, que quando a letra é T, significa que é uma velocidade Ethernet para cabos de par trançado, KR para backplane, ou seja, o a placa de comunicação que tem dentro de um switch, também não vamos tratar disso aqui, cabo twin axial, para cabos pequenos para interligar switches, por exemplo, ou switch servidor, e para fibra ótica são essas outras letras aqui, FL ou FX, que é um padrão antigo, que normalmente 10 ou 100 megabits por segundo, SX, SR, DR, FR, LR, ER. Todas essas letras, essas combinações de letras nesta parte aqui, vão falar que é para fibra ótica e dando mais algumas, alguns parâmetros, como por exemplo a distância que é suportado. Aqui não tem todas as siglas, tá? Tem algumas combinações específicas aqui que só existem em uma velocidade ou outra, ou combinações de protocolos que não são padrão I3E, mas que são de consórcio de fabricantes. Então eu não coloquei aqui também, né, porque aí tem vários, né. Então se você encontrar essa palavra 10G base, 40G base, tracinho, SX ou SCR, é uma aplicação para multimodo, esse R de short distance, curta distância, então, isso dependendo da velocidade ou do tipo de fibra, vai variar de 70 a 150 metros. Isso vai variar para cada aplicação, tem que ver o resto aqui, né, e para cada categoria de fibra multimodo. Outras letras são normalmente para fibra monomodo, né, as que começam com S, normalmente é para multimodo, 99% das vezes é para multimodo. Outras letras, D, F, L ou E, são geralmente para, monomodo. E aí essa letra vai indicar a distância. D, distância de data center, para monomodo até 500 metros. F, monomodo até 2 quilômetros. L, longa distância, ou L é de long, seria para monomodo até 10 quilômetros, mas para multimodo, dependendo da velocidade, dependendo do tipo de fibra, é de 200 a 500 metros. E o E é a distância estendida, né? O E é de extended, distância estendida, na monomodo apenas 30 ou 40 quilômetros, dependendo da atenuação do link. Tá? Então esse é um resumo, não cobre tudo, mas vou dizer 90% das velocidades aí de gigabit, você vai encontrar aí essas, essas letrinhas aqui. Tá? Então, exemplo, né? Tá, exemplo não, faltou a última parte, né? Depois daquela parte ainda tem mais alguma coisa, às vezes, nem sempre tem, que vai indicar essa forma de transmissão. Esse é nome meu, tá? Que eu que não sabia como dizer isso aqui, a forma de transmissão. Essa forma de transmissão vai dizer, normalmente, quantas fibras eu preciso para essa tecnologia, né? Ou, aliás, quantos pares de fibra que eu preciso, ou quantos comprimentos de onda são utilizados nessa transmissão. E aí, como é que eu sei qual que é esse número? Para cada velocidade, esse número vai ter uma função. Ou quantos pares de fibra, ou quantos comprimentos de onda, ou as duas coisas, tá? Lucas perguntando: "Existe alguma sigla que faria em multimodo
e monomodo ao mesmo tempo? Não entendi muito bem se é ao mesmo tempo, tá. Mas, por exemplo, se eu entendi, esse LR tem algumas velocidades que tem o LR, e o LR pode ser tanto multimodo quanto monomodo, porque normalmente o LR ele é feito a 1.300 nanômetros de comprimento de onda. Veja que é um comprimento de onda que tanto a multimodo quanto o monomodo suportam, tá? A faixa dos 1.300. Só que o desempenho é diferente em termos de distância. Se você utilizar um equipamento de 1.300 nanômetros, que normalmente é aquele LR ou L alguma coisa, tá? Numa multimodo ele vai ter um alcance muito menor do que na monomodo, bem? Então não sei se foi isso que você perguntou, mas sim, quando normalmente é tracinho L alguma coisa, esse L geralmente é transmissor a 1.300, geralmente, não necessariamente, e aí ele pode usar multimodo ou monomodo, mas com comprimentos totalmente diferentes, tá? Legal, então é isso que você perguntou mesmo. Exemplos aqui desse último campinho, para par trançado, existe hoje, né, o par trançado, eu tenho até um vídeo no canal sobre o Single Pair Ethernet, que é o Ethernet que utiliza o cabo de par trançado de um único par. Então, 1000 base, 100 base T1, o T a gente já viu que é par trançado, esse 1 significa que é para um cabo de um par apenas e não o cabo padrão de 4 pares. Agora, voltando para a fibra. Sem letra nenhuma, quer dizer, sem número nenhum depois, significa que é o default, ou seja, um par de fibras para uma porta ótica. Agora, esses caras aqui têm um númerozinho depois. 4 significa 4 pares de fibra, ou seja, eu preciso de 8 fibras num único link para esse SFP aqui, 40G base SR4. Tanto é que eu não posso utilizar, né, não posso não, né, a saída desse SFP não é conector LC, SC, nenhum conector que use um par de fibras. É um conector MPO que tem, né, e tem várias versões, tem a versão de 8 fibras, 12, 16, 24, 32. Então, no mínimo, eu preciso de um conector MPO de 8 vias, porque 4 das vias, no caso aqui dessa tecnologia, vai ser utilizada para transmitir num sentido, e as outras 4 vias vão transmitir no outro sentido, que é esse esqueminha aqui, né, que a gente chama de transmissão em paralelo. Tá? Então, esses são exemplos de transmissão em paralelo. Eu uso vários pares de fibra, porque eu tenho algumas fibras transmitindo e algumas recebendo ao mesmo tempo. Então, esse número aqui está dizendo 4 pares de fibra, e aqui o 400 GBase SR4.2, a gente sabe que SR a gente viu que é para fibra multimodo, que é Short Distance. Aqui diz que são 4 pares de fibra, aqui também 4 pares de fibra, só que aqui também está dizendo que além de ter 4 pares de fibra, cada par de fibras vai transmitir 2 comprimentos de onda. Aqui está um exemplo de 4 comprimentos de onda com um WDM numa única fibra, só que aqui o exemplo é de 2 comprimentos de onda. Tá? Então, na verdade, são 4 pares de fibras e 2 comprimentos de onda, significa 8 transmissores nessa porta ótica. Cada transmissor, possivelmente, está trabalhando a 50 gigabits por segundo, porque 8 vezes 50 dá o 400 gigabits por segundo. Tá? Então, são 4 pares de fibra e 2 comprimentos de onda por fibra. Tá? E aqui, num exemplo monomodo, a gente viu que FR é uma transmissão monomodo de 2 quilômetros, então, olhando aqui eu já sei que é 400 GB, que é uma transmissão para monomodo para 2 quilômetros, tá? Só que aqui não é 8 pares de fibra, mas sim 8 comprimentos de onda por fibra, usando o WDM em cima da monomodo. Então vai ser um par de fibras, usando 8 comprimentos de onda também, cada comprimento de onda 50 gigabits, 8 vezes 50 tem os 400 GB. Então, não tem nenhuma fórmula mágica para dizer se esse número aqui é pares de fibra ou comprimentos de onda. Cada resto, né, da nomenclatura é um padrão, e aquele padrão, aquele número é aquilo, tá? Muito bem. Não fixem muito essa questão de que o FR é 2 quilômetros, o LR é 10 quilômetros, porque vai depender de alguns outros fatores, como, por exemplo, a atenuação, tá? Isso é o máximo que a tecnologia permite, mas pode ser que, pela atenuação da fibra, eu tenha que reduzir essa distância. Exemplos aqui. Então, aplicando o que a gente falou nesses últimos slides, aqui eu resumi padrões a 10 gigabits por segundo por fibra ótica.
fibra multimodo. Ó, tá vendo, ó? A LR e a LX4 são padrões, e a LRM são padrões que servem para mono e para multi. Só que as distâncias como são diferentes, né? Tá? O LX4 para multimodo, 300 metros. LX4 para monomodo, 10 quilômetros. Tá? E aqui temos LRM, que é para fibra multimodo, mas, né, depende de algumas coisas adicionais aqui, né, que é o cordão de condicionamento de modo. E a ER, que é só para monomodo, que é 30 ou 40 quilômetros. Então aqui você tem só um exemplo de várias aplicações, todos eles são SFPs diferentes, cada um com seu padrão, cada um com seu tipo de fibra, todos eles são para um par de fibras, tá? Então esse 4 aqui indica justamente 4 comprimentos de onda e não 4 pares de fibra. Eu não coloquei ele na tabela anterior porque é uma coisa específica, só o 10G base tem. Aqui é a distância máxima e aqui é a atenuação máxima, né? Então cada aplicação dessas vai ter um desempenho que vai necessitar uma distância máxima naquela fibra e uma atenuação máxima para funcionar. E quando a gente fala em multimodo, essa distância máxima não é por causa da atenuação que essa distância é máxima, é por causa da largura de banda da fibra multimodo, tá? Não foge um pouquinho do assunto aqui, explicar o que é a largura de banda. Eu tenho outros vídeos no canal que falam sobre as diferenças das categorias de fibra multimodo, explicando a largura de banda, dispersão modal, tal. Mas essas diferenças de distância em fibra multimodo tem a ver com a largura de banda da fibra e, consequentemente, a sua categoria, tá? Então, para eu saber se a aplicação funciona, eu tenho que saber qual tipo de fibra, quantas fibras eu vou utilizar, claro, né? Qual a distância máxima que a aplicação permite nesse tipo de fibra e qual a atenuação máxima daquele canal, já contando tudo, que é a atenuação da fibra, dos conectores, das emendas, do canal completo. Por isso é importante fazer o orçamento de perda para a gente justamente, no projeto, saber qual vai ser a atenuação do link que a gente está fazendo, né? Está projetando. Aqui eu pus um exemplo extremo, né, 10 gigabits, agora 400 gigabits. 400 gigabits eu pus aqui só as tecnologias monomodo, para não ficar uma tabela muito grande, porque também tem as tecnologias 400 GB para multimodo. Coloquei só os monomodos. E aqui tá os exemplos, né? O DR, que é para 500 metros, o FR, que é para 2 quilômetros, o L seria para 10, o LR, só que tem, lembra que eu falei que tem algumas exceções? Esse LR4-6 eles são 4 comprimentos de onda para 6 quilômetros, né? Então é uma exceção aqui no 400 GB, LR para 10 quilômetros, ER para 30 ou 40 quilômetros. Aqui é a quantidade de fibras e comprimentos de onda que ele trafega. Então você vê que esse 4 aqui significa o quê? 4 pares de fibra. Já esse 4 aqui do FR não é 4 pares de fibra, é 4 comprimentos de onda. E aqui no FR8, 8 comprimentos de onda, assim como esses outros aqui, tá? Então, cada tecnologia vai utilizar esse número para ou pares de fibra ou comprimentos de onda, tá? Para eu saber, então, se o link vai funcionar, por exemplo, com esse 400G base FR4, eu tenho que ter um cabo com pelo menos 2 fibras monomodo, no máximo 2 quilômetros de distância, e a atenuação total desse link não pode passar de 4 decibéis. Bom, aqui está aquela página com o QR Code da calculadora. Por quê? Porque eu vou usar ela agora, né? Então, se vocês quiserem acompanhar aí numa outra tela, se vocês tiverem acesso a outra tela, vocês podem acompanhar e fazer as contas aí junto comigo, tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui desse cabo aqui, ó. Esse é um link que eu estou projetando, faz de conta, né? Vai ter no total 100 metros de fibra. É importante ser o total. Aqui parece que é só o cabo, mas eu tenho que contar também os pet cords. Claro, se o pet cord for 2 metros de comprimento, isso não influencia praticamente nada. Mas de repente eu estou planejando um pet cord de 50 metros, né? Vai saber, né? Não é o ideal, mas às vezes tem, né? Então eu tenho que considerar o comprimento completo. Então, 100 metros de fibra OM4, vou ter um conector em cada extremidade e uma fusão em cada distribuidor óptico. Então tá aqui as contas, a gente já falou como é que faz a conta, né? Pega os valores de perda de fibra, de conector e de emenda da norma, multiplico pelas quantidades,
100 metros de fibra, 2 conexões e 2 emendas, e faço a soma aqui num comprimento de onda e no outro, tá? Eu acho que vocês entenderam, se não entendeu, coloque aqui no chat. Agora eu vou fazer isso na calculadora, e aí vamos ver que aplicações são suportadas via padrão Ethernet nessa configuração, e desde, claro, que a perda não passe disso, né? Se eu instalei tudo corretamente, a perda não pode ser maior do que essa. Por isso que a gente verifica com o Power Meter depois se não passa disso daqui. Então vamos pegar aqui a calculadora. Aqui eu vou colocar a categoria da fibra, tá? Então a categoria da fibra do nosso exemplo é OM4. Notem que quando a gente coloca o tipo de fibra, ele já traz a atenuação que a norma brasileira NBR 14565 traz, que é igual a da ISO, tá? A gente vai ver daqui a pouco como altera isso, tá? E aqui o comprimento, tá já 100 metros, não preciso mexer. Se eu tivesse que mexer, é só digitar novamente aqui a distância. Aqui os conectores. Veja que o nosso exemplo aqui tem 2 conectores. Aqui eu coloquei 4 tipos, não precisa ter tudo, nem ser esses tipos aqui. Isso aqui é só para documentar, você não se perder na hora que você for fazer as contas. Ah, eu tenho tantos conectores SC, tantos LC, tantos MPO, tantos módulos, né? O módulo é aquela cassetezinho que tem MPO de um lado, LC do outro, por exemplo. Mas a calculadora não se importa com esse nome aqui. Se eu quiser dizer que isso aqui é um conector ST, se é um E2000, não muda nada. Mas se eu quiser printar essa tela para documentar no projeto, ótimo, já está escrito o tipo de conector, tá? Então, tanto faz o nome que eu colocar aqui, tá? A gente já viu que a perda por conexão, padrão da norma brasileira novamente, é 0,75 decibéis, tá? Aqui na calculadora tem que pôr ponto, eu não consegui fazer com que ficasse vírgula aqui no online, vai ter que ser ponto mesmo. Então já vem com esse valor padrão aqui, mas eu posso alterar se eu quiser, daqui a pouco a gente altera. Vamos deixar o padrão, e aqui do lado quantos conectores eu tenho. No nosso exemplo são 2 conectores. Poderia alterar aqui para quantos conectores fossem, tá? E aqui fica zerado? Fica, porque eu não tenho esses outros tipos de conectores. Só vai fazer sentido eu preencher essas outras quantidades se no mesmo link eu tiver vários tipos de conectores e cada um com uma perda diferente, tá? Como estão todas as perdas iguais, igual à norma, eu não precisaria preencher aqui. Só se fosse, por exemplo, um link que tenho tanto SC quanto LC. Eu tenho um conector SC e outro LC. Não vai mudar nada no cálculo, tá? Mas para documentar o meu projeto pode ficar mais interessante, tá? Mas não tem problema nenhum deixar 2, se a perda é igual. Então ele vai fazer o cálculo aqui, 2 conectores, dá 1,50, né? Ele vai somar todos os outros se existirem. E aqui eu coloco, deixa eu ver se alguém tem uma pergunta aqui no chat. Não, não tem, né? Eu não estou vendo a tela agora aqui. Opa, deixa eu mudar aqui. Tem muita tela aqui. Bom, e aqui embaixo eu coloco as emendas. Nesse link eu tenho 2 fusões. Novamente, aqui vem o 0,3, que é o padrão da norma brasileira, mas novamente eu posso alterar, vamos alterar isso depois. Pronto, já está feita a conta. Olha, ele já fez a conta, perda só da fibra. Ele multiplicou a perda da fibra por quilômetro pela distância e achou esses valores aqui, tá? E aí ele somou as perdas das conexões e as perdas das fusões e colocou aqui a soma. Então, disso daqui, da fibra, 0,35, mais 1,5, mais 0,60, 2,45. Perda da fibra A, 0 a 1.300, que é 0,15, mais 1,5, mais 0,6, 2,25. E aqui veio legal, ele já me faz a conta, ó. Essas são as aplicações Ethernet que são compatíveis, tá? Deixa eu baixar essa tela aqui. Então nós temos aqui 10 mega, 100 mega, 1 GB do tipo SX, 1 GB do tipo LX e o 10 GB SR. Aqui estão as velocidades em megabits por segundo, a fibra que eu escolhi, que é o M4, quantas fibras eu preciso por link, para eu saber quantas fibras tem que ter o cabo, porque se forem 10 links, eu vou ter que ter 20 fibras. Se for um link só, é um par de fibras. Isso vai me dizer também qual tipo de conector na ponta, né? 2 fibras são LC ou SC.
Se fosse mais do que isso, seria MPO. Quais os comprimentos de onda utilizados? A distância máxima que eu posso ter, todas elas vão ser mais do que 100 metros, né, senão não apareceria aqui na tabela. E a perda máxima, todas elas maior do que esses valores, porque isso também não apareceria aqui na tabela. E aqui os padrões Ethernet, que como foram publicados. O que eu não falei aqui desse cálculo aqui? Aqui, ó, reserva para manutenção. Normalmente para fibra multimodo, curta distância, dentro do data center, a gente não coloca isso. Mas se é um link de longa distância, a gente vai fazer exemplo daqui a pouquinho disso, pode ser que durante a vida útil desse projeto, um caminhão bata no poste, ou uma escavadeira escave ali e quebre a fibra, e eu vou ter que emendar a fibra, fazer uma ou duas fusões ali para consertar essa fibra. Então eu não posso deixar um projeto na medida da conta certinha. Tá vendo que aqui deu na conta para o 1000 base LX, tá? O 1000 base LX, a perda máxima é 2.3, usando 1300, e a 1300 deu 2,25. Então, eu tenho 5 centésimos de dB de margem. Então, se essa fibra quebrar e eu tiver que fazer uma fusão, e a fusão der 0,3 dB de perda, já não funciona mais. Quer ver? Eu vou colocar uma terceira fusão aqui e olha só o que acontece. Sumiu aquela aplicação ali, tá? Então, cuidado com isso. Então, se eu quero me precaver, eu de repente já deixo aqui uma reserva de 0,5 dB. Só que para fibra multimodo não é muito caso, porque, né, ó, já só posso rodar 1 gigabit aqui se eu deixar essa reserva. Então, normalmente a gente não faz isso para multimodo de curta distância. Mas a gente vai dar exemplo disso daí daqui a pouco. Aqui nós temos um outro exemplo. Aqui está justamente as aplicações que a gente achou aqui. Vamos para o próximo exemplo. Tá aqui a cópia da tela, né? A gente chegou nessa conclusão aqui, né, justamente o que acabamos de fazer, e aqui até pus a foto do o 10G base SR, aqui está um transceiver, um SFP Plus, justamente 10G base SR. Eu fui lá no site desse fabricante, ali tem a especificação técnica deste produto aqui, e lá na especificação técnica está aqui, ó, a distância máxima, 300 metros em OM3, 400 metros em OM4, justamente segue o padrão, né, para OM4, distância máxima é 400 metros. A fibra multimodo e Power Budget, que é a máxima perda que ele aceita no cabo óptico, no caso 3.8 dB. Você vê que esse transceiver específico, ele excede a norma, porque a norma Ethernet fala em 2.9 dB no máximo pelo padrão Ethernet. Só que esse modelo desse fabricante, da FS, aceita até 3.8. Então isso permitiria que a gente rodasse talvez algum outro tipo de distância não, né, mas eu pudesse colocar mais perda aqui, mais conector, mais fusão. Tá. Vamos dar um exemplo aqui. Para esse cara aqui, ele tem 100 metros de fibra OM4, que é a mesma coisa que a gente fez antes, com 2 conexões, com 2 emendas, só que dessa vez eu não quero utilizar aqueles valores padrões para perda de conectores, 0,75 para conectores e 0,3 da emenda. Eu vou usar números menores. Eu posso usar números menores que a norma? Sim, não posso usar maiores. Menor eu posso, mas eu não posso chutar também um número menor. Da onde vem esse número menor? Geralmente o fabricante da solução ótica que eu estou utilizando, ele vai dar a garantia dele. Ó, se você usar meus produtos, meu conector modelo X, meu cabo modelo Y, e você instalar tudo direitinho, eu garanto que a perda máxima dessa conexão é tanto. Então você pode usar esse valor que ele está garantindo ali. A mesma coisa para emendas por fusão, né? Se você fizer a emenda direitinho, usar máquinas mais modernas, você pode utilizar um valor um pouco menor, como por exemplo esse aqui. Então como é que seria se eu fosse utilizar não números da norma, mas utilizar números aqui um pouco menores? Vamos lá então. Vamos usar a mesma planilha. Continua sendo fibra M4, continua sendo 100 metros, continua sendo 2 conectores e 2 fusões, só que agora eu vou utilizar 0.5 para esse conector e 0.1. Espera um pouquinho, assim que eu estou usando o slide errado aqui. Tá. 0.5 para o conector e 0.1 para a emenda. Pronto. 1,55 a 850, 1,35. Olha como aumentou a quantidade de aplicações. Perceberam? Agora eu tenho muito mais aplicações
Porque esse link apresenta muito menos perda, já que eu estou utilizando uma solução de um fabricante específico que garante essa perda menor se eu instalar direitinho os produtos dele. Aí já me abriu 100, 200, 400 gigabits, né, todos eles dentro, né, das especificações de 100 metros em OM4 e dentro dessas perdas óticas aqui. Agora cabe eu instalar esse link, fazer a medição com o Power Meter e verificar se realmente essa perda não passou desses valores, porque se passou, alguma coisa está errada. Ou o material que veio do fabricante não está correto, ou minha técnica de instalação não está correta. Só para exemplificar aqui em cima, vamos supor que esse fabricante específico, a fibra OM4 dele, não apresente 3,5 dB por quilômetro de perda, mas 3 dB por quilômetro. Isso é comum acontecer, né? As fibras mais modernas apresentarem, de repente, 3 dB por quilômetro e não 3,5. Nesse caso, em vez de zero, aqui, ó, atenuação personalizada, substitui a atenuação padrão. Vamos colocar aqui 3. Veja que já diminuiu um pouquinho aqui e já mexeu alguma coisa desse lado aqui. Já abriu, por exemplo, essas duas aplicações de 1,5 dB que não estavam aqui, tá? E se a fibra tiver 1 dB por quilômetro a 1.300, coloca aqui 1. Não aumentou nada aqui, mas diminuiu um pouquinho a perda máxima. Ah não, eu vou querer voltar ao padrão. É só zerar. Eu não consigo dar del aqui, né, ele não deixa, mas eu coloco 0 de novo aqui. E quando eu coloco 0, não é que ele vai usar 0, ele vai usar os valores padrões, tá? Eu só posso mexer no que está em azulzinho, tá? Eu já deixei colorido justamente os lugares onde eu posso mexer, eu não posso mexer nos outros lugares que são fórmulas. Então tá aqui, o resultado nosso, mostrando as aplicações, e aqui eu coloquei a foto do SFP de 400 GB, o SR8, tá aqui 400 SR8. Na especificação desse fabricante está aqui, ó, 100 metros na fibra M4, 100 metros na fibra M4, e veja que o power button dele é 1.9, justamente igual ao da norma Ethernet, e veja que o nosso orçamento de perda é 1,55, então está dentro do 1.9 exigido aqui pelo fabricante, que bate com a especificação da norma I3E. Eu vou para um exemplo agora de monomodo, tá? O monomodo, um pouquinho mais complexo, a reserva, exatamente. Eu vou mostrar agora no monomodo, acho que faz mais sentido, né? Então temos um link monomodo com cross connect no meio, né? Então nós temos 100 metros de OS2, mais 200, mais um cordão de 50 metros, né? E temos 1, 2, 3, 4 conexões e 4 fusões. Dá 4,34. Vamos fazer isso aqui no nossa planilha? Vamos lá. Então vamos colocar agora a fibra é OS2. Olha, a gente vai passar das 6 horas nossa live, tá? Se alguém tiver algum problema aí, vai passar um pouquinho. Comprimento, qual é o comprimento aqui? 350 metros, somando tudo. Tá? Olha, ele já trouxe as perdas padrão. Quantos conectores são? São 4. Só que é o padrão 0,75 que eu estou usando nessa planilha. E são 4 fusões, padrão 0,3. Pronto, 4,34 dB, tanto a 1310 quanto a 1550. E aqui do lado nós temos as aplicações todas suportadas. São várias, desde 1 GB até 400 GB. E aqui entra a reserva. Se é um link 350 metros, provavelmente ele vai sair de um prédio, passar por um campus externo e entrar no outro prédio. E é uma instalação aérea, por exemplo, e tem o risco de um carro bater no poste, quebrar a fibra ótica, eu tenho que fazer uma fusão ou duas ao longo da vida útil aí dessa fibra. Então a gente já coloca uma reserva de manutenção, por exemplo, de 1 dB. Veja que reduziu um pouquinho as aplicações, mas agora eu estou mais realista. Eu sei que, né, se eu instalar uma fibra, hoje ela vai apresentar no máximo 4,34 dB, mas com algumas manutenções eu posso chegar a 5,34. Então eu vou projetar para aplicações que são suportadas por essa perda. Então temos aqui os GBICs necessários para trabalhar desde 10 GB a 400 com essa perda. Ricardo vai ter que sair. Legal, valeu, obrigado por ter acompanhado. Depois pode ver a gravação que vai ficar aqui no site. Vamos em frente aqui, então assim que a gente usa a reserva de manutenção.
Aqui estão as aplicações que a gente viu aí sem a reserva de manutenção. Como está meio tarde, eu não vou, né, deixar vocês fazerem e esperar a resposta, a não ser que vocês queiram. Agora, se vocês forem rapidinhos e tiverem acesso a essa tela, você pode, né, do seu lado da ferramenta, me dizer quanto que é a perda aqui prevista. Eu vou fazer essa conta agora. Então nós temos aqui fibra OS1A, que é uma perda um pouco maior, 3.500 metros, e aí nós temos 2 conexões padrão e 3 emendas. Aqui o JF está comentando que 5,34 para 300 metros parece alto. Deixa eu colocar na tela de novo. É alto por quê? Porque a gente está utilizando perda padrão de 0,75 por conexão e 0,3 por fusão. Mas na prática a gente acaba usando aqueles números menorzinhos, 0,5, 0,4 por conector, e fusão a gente acaba usando menos. Tá? Vamos fazer esse exercício aqui então. Vamos colocar. Não, podemos usar aqui mesmo, nesse exemplo aqui, né? Então veja, deu 6,9 nesse link, tá? De 3,5 km. É claro que estou usando fibra, né, o S1A, vamos colocar o S2, que tem uma perda menor, dá 4,80. Mas se a gente for realista e utilizar conectores de melhor qualidade, podemos colocar 0,5 aqui, e fusão boa, 0,1, olha como isso desceu para 13,70, tá? Então você achou alto, provavelmente porque na prática conectores bons, novos, bem instalados, apresentam muito menos do que isso, né? É muito comum você ter até 0,4 por conexão, né? E aí cai mais ainda, tá? Então acho que é por isso que você achou meio alto, mas lembra, isso é o máximo permissível por norma. Eu não posso fazer um projeto, exigindo coisas menores do que a norma, né, eu já tenho que considerar o valor da norma. Se der menos depois de instalado, melhor, tá? Melhor. O que eu não posso é fazer o contrário, né, achar que vai dar muito pequeno e dar maior. Então aqui já vimos, né, 5,9. Usando valores padrão. E aqui uma situação com as caixinhas, os cassetezinhos, né. O cassetezinho tem 2 conectores, um MPO atrás e um LC na frente, tá. Então, em tese, aqui eu tenho 4 conexões, LC, MPO, MPO, LC. Só que a maior parte dos fabricantes, eles declaram na especificação desse módulo, a perda total dele já somando a conexão da frente e de trás, tá. Então é uma boa prática, se eu não sei esse valor, eu utilizo isso aqui como se fosse uma única conexão, embora sejam 2. Agora tem fabricante que vai me dar a perda, inclusive menor do que 0,75 dB para o módulo. Então quando a gente utiliza um módulo de ultra baixa perda, como esse exemplo que eu estou fazendo aqui, que é o ULL, né, Ultra Low Loss, tem fabricante que vai dizer, ó, esse módulo meu, já as 2 conexões mais a fibra que tem aqui dentro, a perda máxima que eu garanto é 0,35 ou outro valor aí, cada fabricante obviamente vai ter o seu valor. Tá, então nesse caso vamos assumir isso, o fabricante garante que o módulo dele é 0,35, e aí vamos dar 50 metros da fibra OM5. Vamos ver que bicho que vai dar aqui. Então nós temos aqui fibra OM5, temos 50 metros, e aqui eu não tenho nenhum desse tipo aqui, mas o módulo que o fabricante garante 35 são 2. Eu não tenho fusões, né. Quando a gente usa esse módulo, não tem fusão. 1,85 a 850 metros. Deixa eu ver se eu errei. 2,035. Pus a reserva de manutenção, não vou ter reserva aqui, pois estava dando um valor muito alto. Pronto. 0,85 e 0,78. Olha só, um link tipo de data center entre 2 racks de 2 fileiras não muito distantes, valor realista para um fabricante classe A que garante 0,35 por módulo. O M5 está aí, menos de 1 dB, se eu instalei direitinho, e aí desde 10 MB até 400 GB usando esses transceivers aqui. Está aqui a resposta. Bom, é isso, né, eu acho que deu para cobrir bem aqui o assunto. Esse curso próximo, ele é online ao vivo pelo Teams, é um curso teórico, dias 19, 20, 26 e 27 de fevereiro, das 19 às 23.
ele engloba, na verdade, 5 cursos, né, características dos cabos de fibra ótica, o desempenho dos parâmetros das fibras, desempenho e parâmetros, então fala o que que é o M1, 2, 3, 4, 5, que é atenuação, perda de retorno, largura de banda, né. Balanço de perda ótica, que a gente deu uma pincelada aqui no comecinho do cálculo, a gente revê melhor lá. E aqui uma coisa que não falamos aqui, mas como é que eu faço o teste nesse link ótico instalado usando o Power Meter, que é a certificação Tier 1 e mais algumas coisinhas, né, e como é que eu faço a Tier 2, que é utilizando o OTDR, tá, isso independente de marca, tá, eu tô falando a teoria do Power Meter, teoria de OTDR, né, então tudo isso junto nesses 4 dias. O link para quem quiser, ter mais informações, ver valores e se inscrever tá aqui, o QR Code está aqui também desse link, é só apontar para a tela. Aqui você tem os links para o curso pré-gravado de característica dos cabos de fibra ótica e o SE100. Tá bom, gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa live. Vai ficar gravado nesse mesmo link que vocês usaram para assistir. Fica gravado lá, mas eu vou divulgar no grupo de WhatsApp também esse link novamente. Quem entrar nesse, né, canal meu aqui, na parte de ao vivo, lá vocês vão ver também esse webinar, tá bom? Então tá bom, gente, muito obrigado, um bom final de dia para vocês aí, e a gente se vê por aí. Até mais.